Ele chorou. Uma coisa que difícil de acreditar, né? Marighella chorando, né? Mas isso eu sei porque eu assisti essa reunião. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, né? Que era o famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão, né? E todo mundo dizia, imagina, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que a gente dizia, né? Não acreditava em nada, né? Mas todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou o Arruda à União Soviética para saber se aquilo era verdade ou não. E aí fizeram uma reunião do Comitê Central para o Arruda dar as informações, quando ele voltou. E essa reunião é uma reunião dramática, viu? Quando aquilo foi confirmado, foi como se parecia uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marighella, na hora que foi falar, ele chorou também. Todo mundo ficou... Até o Agildo veio conversar com ele, o Pastor Gildo, né? Ele ficou... Quer dizer, era um choro de... Sabe quando você acredita numa coisa, que você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. O PCB contava com o seu fortalecimento no quadro das forças que apoiavam Jango, o que lhe daria a recuperação do estatuto de partido legal, que ele ainda não conseguiu ser, e de aumentar, é claro, a sua influência, que naquele período, naquele momento, era grande no meio da esquerda, digamos, de inclinação mais revolucionária. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no 1º de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês e ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage. Recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que Resisti à Prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Sou comunista. Sou dirigente comunista. Não abdicarei jamais de minha condição de comunista. Esse direito eu o tenho assegurado pela Constituição. Não há força humana que me possa afastar do ideal que abracei. É uma questão de convicção. Minhas ideias estão expostas em artigos e trabalhos escritos. São coisas públicas e legais, do conhecimento de todo o mundo. Obviamente, também da polícia.
Os anos 50 e 60 marcarão as lutas de independência dos países da Ásia, África e América Latina. A independência da Argélia e a Revolução Cubana impressionarão especialmente Marighella, que caminhará em direção à luta armada como alternativa para conquistar o poder. Isso não acontecia só no Brasil, mas toda a América Latina, a tal ponto que em 1968, na cidade de Medellín, na Colômbia, os bispos de toda a América, eles se encontram e vão decidir uma série de questões para a América Latina. E há um determinado trecho em que se diz que a violência ela pode ser uma saída depois de esgotadas todas as outras possibilidades. No hay duda que la OLAN se ha vuelto muy importante. Nos encontramos sentados frente a Marighella, responsables acerca de la situación actual en su país. Há várias organizações, agrupamentos, correntes e forças-obras que defendem uma posição revolucionária, que estão dispostas a ir à luta armada, que têm a convicção de que o caminho brasileiro para a salvação de nosso povo é a luta armada e que podem realizá-la. O que é necessário é passar à ação, fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido e que passem ao desencadeamento da luta, que se preparem, que vão, portanto, à área rural, que é onde nós podemos, no Brasil, desenvolver a luta, que pode ser apoiada pelos trabalhadores, por todo o povo dentro das áreas urbanas e, nesse sentido, marchar para conseguir a vitória, que no Brasil só podemos conseguir realmente se juntarmos esse nosso esforço ao esforço de todos os outros povos latino-americanos. Nous savions qu'il y avait un communisme dissident qui voulait la lutte armée sur une base à peu près voisine de la nôtre. Le Che m'avait demandé d'aller voir Marighella à São Paulo, parce qu'on avait entendu parler de cet homme intéressant, voilà, qu'on ne connaissait pas, mais avec qui il fallait prendre contact. Et comme j'étais déjà allé au Brésil, voilà, j'avais quelques contacts pour le voir, mais enfin, j'étais fait prisonnier, ça n'a pas pu se faire. Marighella torna-se uma sombra sem imagens. Vai recrutar jovens estudantes e velhos comunistas